Graça e paz, querido. Nós estamos aí em mais uma aula, é isso aí, mais uma aula do módulo 6, esse módulo tremendo falando sobre fases do crescimento. É isso aí. Chegamos à nossa oitava aula de fases do crescimento. Quão importante nós sabermos que o Senhor nos quer ruios. Ruios é um filho maduro, um filho amadurecido, filho que chegou à estatura de varão perfeito, um filho que passou pela pressão, passou aí pela fase do recém-nascido, primeira infância, meninice, mas que chegou à estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito também é definida como varonilidade, ou seja, um homem maduro. E esse é o alvo de Deus para nós, essa é a expectativa de Deus para os filhos. Ele nos predestinou para nós sermos segundo a imagem de seu filho. Ele nos predestinou para sermos ruios, um filho amadurecido, um filho que já pode cuidar da herança e pode gerar filhos, um filho cujo caráter está formado. Olha só que interessante, Romanos capítulo 8, verso 14 nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então nós observamos Paulo nos dizendo aqui que todos os que são guiados pelo Espírito são ruios. Todos os que são guiados pelo Espírito chegaram a estatura de varão perfeito. São aqueles que a ardente expectação, ou seja, a criação inteira tem a expectativa de que você amadureça e manifeste a maturidade de Cristo na tua vida. Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 15, versículos 5 a 8. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós precisamos entender que o Senhor quer pessoas que tenham um caráter maduro, um filho amadurecido. E algumas características do filho ruio, uma delas, por exemplo, é que ele é digno de confiança. O filho ruio é aquele que o pai pode confiar, é aquele que o pai pode depositar a sua confiança. Mateus capítulo 5, verso 9, Evangelho segundo Mateus 5, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 5:45 de Mateus, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, filho amadurecido, filho ruio, é aquele que, na verdade, é digno de confiança, é aquele que mantém a sua palavra, é aquele que submete-se a Jeová, é aquele que se submete ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O filho maduro é aquele que já assume responsabilidades. É isso aí, ele assume responsabilidades. Então ele não precisa mais de ficar debaixo de aios, porque ele já é maduro para escolher e para decidir. Lucas 2,49, e ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
assume responsabilidades. O filho maduro, ele imita seu pai. João capítulo 8, versículo 19, Evangelho de 2 João 8, 19. Disseram-lhe, pois, onde está o Pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então ele imita o Pai em todas as coisas. Ele não é mais servo, né? Ele não é mais servo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Não é mais servo, mas ele também aprende a obediência. Aprende a obediência. Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele não só aprende a obediência, mas ele suporta a repreensão. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para nós proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o filho maduro suporta a repreensão, o filho maduro submete-se à autoridade do pai, o filho maduro ele nega-se a si mesmo, o filho maduro, suas palavras não são dele mesmo, mas ele fala as palavras do pai. Ele não faz o trabalho próprio, mas ele faz o trabalho do pai. Evangelho de João, capítulo 14, verso 10. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O filho maduro, ele é paciente. O filho maduro, ele é experimentado. O filho maduro, ele busca o desejo de agradar a Deus. Ele tem o desejo de agradar a Deus. Ele não busca o seu próprio desejo. Ele trabalha com o Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 5, 17. Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Assim julgo e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O filho maduro, ele é guiado pelo Espírito. O filho maduro, ele dá aos pobres. O filho maduro, ele produz muito fruto. O filho maduro, ele ora, ele busca discernimento entre o bom e o mal. O filho maduro, ele reflete a imagem e semelhança de Cristo. O que o Senhor quer da tua vida é que você seja levantado como ruios de Deus, que você seja levantado como um filho maduro. E para você ser a varonilidade, ser levado à fase da varonilidade, nós precisamos acabar com as coisas de menino que ainda estão em nós. Se quisermos crescer, temos que acabar com as coisas da meninice, com a tagarelice, com a birra, com a manha, né? Não é possível crescer sem tomar aí 3 grandes atitudes, 3 posturas muito importantes que Paulo fala no capítulo da excelência do amor, 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então tem que mudar o teu falar, tem que mudar o teu sentir e tem que mudar o teu discorrer. 3 coisas importantes para quem já mudou de fase. Essa fase de meninice já passou. Então,
temos a mudança que efetuou. Precisamos acabar com as coisas de menino, com os relances que temos da infantilidade. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Estamos todos num processo de aprendizagem e nesse processo de aprendizagem somos levados a esse nível de maturidade. E o nível de maturidade tem que mudar o pensamento, tem que transformar a sua mente. O nível de maturidade começa com a mudança de pensamento. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, as coisas da terra já saturou o teu pensamento, já está saturado de pensar. Agora você tem que ocupar o teu pensamento com as coisas que são de Deus, com as coisas que são do reino, tem que pensar nas coisas que são de cima, tem que pensar nos ensinos e no chamado. Filipenses ainda, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou, dependendo da sua tradução, que isso ocupe o vosso pensamento. Isso nos ajuda muito a saber como efetuar essa mudança. Esse versículo ele descreve um filtro. Né? O que você deve pensar, o que você deve falar. Né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude. Então, cria um filtro para poder saber o que você deve pensar. Isso requer uma disposição de colocar bons pensamentos na sua cabeça. Cuidado com certos filmes, com certos sites, cuidado com o que você acessa, cuidado com que tipo de livro você está lendo. A mente é a primeira área onde Satanás vai atacar e a mente, na verdade, quando você venceu as fortalezas da mente, aí cai no coração. Se caiu no coração, aí vai para as ações e aí das ações vem a consumação do pecado. Então você tem que tomar muito cuidado. Efésios capítulo 1, versículo 16 a 19. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, deixa o Senhor mudar o teu pensamento. A primeira mudança que acontece é na mente, a mudança de pensamento. Porque se você deixar a mente como campo de batalha para Satanás, deixar Satanás vencer, da mente cai no coração, do coração vai para as tuas ações e das ações vai para a consumação. Segunda mudança que tem que ter é a mudança na maneira de falar. Ou seja, se eu começo a mudar de cima da mente para baixo o coração, então na verdade agora vai mudar também o seu modo de falar. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós recebemos informações externas. Informações externas entram na mente. A primeira área que o diabo ataca é a mente. E aí toma forma, desce ao coração. Aí vem o desejo, vem a vontade, aí gera uma ação e toda ação gera uma reação. Então eu preciso filtrar a informação externa pela palavra de Deus para poder gerar uma reação segundo a vontade de Deus na minha vida. Se eu não filtrar a informação externa pela palavra de Deus, a reação e a consequência pode ser desastrosa na minha vida. Então não adianta querer resolver a consequência se você não trata a raiz. Não adianta você querer resolver o fruto se você não trata a raiz. Então a importância de você entender. Toma cuidado com o que você está alimentando a sua mente, né? Aquela típica ilustração
que cada um tem dentro de si 2 cachorros, né? E aquele que ele alimenta mais é o que vai vencer. Se você alimentar a sua carne, é a carne que vence. Se você alimentar o espírito, é o espírito que vence. Se você está alimentando a sua mente só com prostituição, adultério, com sites, notícias, revistas, livros e conversa sobre isso, dificilmente você vai vencer o pecado do adultério, dificilmente você vai vencer o pecado da prostituição. Geralmente as pessoas não querem cortar o mal pela raiz. E aí justamente quando a tentação vem, ele quer tentar a tentação. Não, eu consigo, não, eu não vou ceder, mas não consegue porque na verdade ele alimentou a mente, alimentou o coração com o pecado. Então, na verdade, o que o diabo quer fazer é insistir na sua mente para levar você a pensar que aquilo é normal, né? E a terrível desculpa de Satanás, que virou como um demônio na vida do cristão, mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz e se faz errado. Na verdade, infelizmente, não é o padrão de Deus, não é a norma de Deus. Se não é a norma de Deus, então, na verdade, você está desagradando a Deus. Temos que ter um filtro grande sobre o que nós estamos assistindo na televisão, sobre o que nós estamos acessando na internet, porque certos programas têm o nome de humorístico, mas de humorístico não tem nada, né? É mais lascívia, malícia sensual, pornografia e uma série de maledicências que não convém aos servos do Senhor. Os olhos e os ouvidos são as janelas da alma. Tudo aquilo que teu olho vê, na verdade, começa a entrar para a tua alma e aquilo que você vê é aquilo que você se torna. Aquilo que você ouve é aquilo que você se torna. Aquilo que você fala é aquilo que você se torna. Por isso que Salomão declara, tal qual imaginou na sua alma, assim ele se torna. E depois não sabe por que a pessoa está com problemas, com tantos pecados, com tantas legalidades ou brechas. Há muitas pessoas que ficam assistindo tudo que é tipo de filme, de pornografia, de terror, e depois não consegue vencer o diabo nas lutas, nas batalhas, nos ataques, nas tentações, e muitas vezes ainda usa desculpa que está estudando para a batalha espiritual. Isso é uma estratégia diabólica, uma estratégia maligna, porque, na verdade, o diabo quer minar as tuas forças, minar as tuas defesas. Ele é o único que veio para roubar, matar e destruir. E ele já faz o papel dele muito bem, então você tem que tomar cuidado e vigiar e não querer fazer também o papel de Satanás. Toma cuidado também com a murmuração. Pessoas que só falam de problema, reclamam de tudo, nada tá bom, tudo está ruim. Isso precisa mudar no teu falar, mudar aí o teu pensamento e mudar o teu falar. Pessoas que não conseguem falar coisas boas. O que está acontecendo? Você está aí construindo uma via neural problemática, construindo uma via neural só de derrota, de fraqueza, só de murmuração, de reclamação, e aí então você vai evidenciar só coisas ruins. Então, não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Aprenda a conversar a palavra de Deus, aprenda a falar a palavra de Deus e a meditar na palavra de Deus e a ser agradecido, né? Paulo nos ensina, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 11, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então observa aqui as coisas relativas aos sentimentos, né? A ira, a contenda, as coisas relativas à alma, à palavra, à boca, as palavras torpes da vossa boca, e agora a mudança de comportamento no versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
gradualmente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a mudança de comportamento, a motivação do coração, falar, testemunhar, aconselhar, fazer e fazer bem para o Senhor e não para os homens, né? À medida que eu mudo o meu pensamento, eu vou mudar a minha fala, e à medida que eu mudo a minha fala, eu vou mudar o meu sentimento, né? Então isso é um processo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, quando começamos esse processo de mudança de pensamento, consequentemente vai mudar as minhas palavras. Por quê? Porque mudou aquilo que eu alimento a minha mente, que agora é a palavra de Deus. E se eu alimento minha mente com a palavra de Deus, vai mudar o meu coração, e mudando o meu coração, vai mudar o meu sentimento, vai acontecer uma mudança interior e eu vou começar a manifestar o fruto do Espírito. Colossenses capítulo 3, 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, essa é a roupa que eu tenho que colocar sobre mim, essa é a postura que eu tenho que ter em Cristo, e viver isto que já é o meu pensamento. Ou seja, você conhece a pessoa quando ela é colocada sob pressão. Assim como Cristo fez, devemos nós também fazer. É mesmo na pressão, na luta, manifestar a glória do nosso Senhor e a imagem e semelhança, tal qual Ele é, somos nós também. O homem maduro, ele estima em pouco as coisas da terra. Ele vai se desligando dos prazeres da terra e se ligando nos prazeres celestes, porque ele sabe escolher. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e é essa vontade que ele quer viver. O homem maduro, ele sabe aonde estão os valores eternos, onde realmente vale a pena eu estar defendendo, lutando, batalhando, quais batalhas vale a pena travar. O homem maduro, ele sabe discernir aonde ele deve estar. Moisés, quando o homem feito, recusou a glória do Egito. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés escolheu valores eternos. Moisés abriu mão dos tesouros desse mundo. Era para ele ter sido o próximo faraó. Ele foi treinado para ser o próximo faraó, mas quando chegou à estatura de varão perfeito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, mas por uma eternidade maravilhosa. Moisés escolheu os valores eternos. Precisamos ter essa atitude, precisamos vestir a camisa do Evangelho, nem que para isso precisemos estar contra tudo e todos ao nosso redor. Moisés deixou por um pouco de tempo aquilo que ele tinha disponível para a vida dele e ele teve que optar, tomar essa decisão de escolha. E a palavra de Deus nos diz que quem deixar pai, mãe, marido e filhos, terras, por amor de mim, na verdade receberá ainda nesta vida, né? Então nós vemos aqui a situação justa de você escolher entre Deus e os prazeres da carne. Você tem que escolher Deus. A nossa posição com Jesus, com a palavra, ela tem que ser uma posição incondicional, né? Abraão e Ló. Ló escolheu aquilo que ele via pelos olhos, escolheu uma terra movimentada, escolheu Sodoma e Gomorra, escolheu
uma terra aos olhos da vista, cheio de riquezas deste mundo, mas que na verdade, qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Né? Quando nós dependemos da nossa escolha, nós podemos errar. Ló, na verdade, ele escolheu pelo que ele via e não pela direção do Senhor. Não podemos tomar decisões baseadas no que vemos, mas no que Deus tem para as nossas vidas e qual a vontade de Deus para nós. Moisés escolheu seguir as coisas de Deus e deixar o palácio para trás. E a posição de príncipe era efêmera, a de filho de Deus era eterna. E ele optou certo e optou pela vida eterna. Paulo aprendeu a contentar-se com o que tenho. Não que ele já soubesse, mas se ele aprendeu é porque ele passou pelo processo de aprendizado, de ensinamento. Agora, Paulo não era avarento. Colossenses capítulo 4, aliás, Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12. Não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, ele está dizendo, posso passar por todas as coisas, porque em todas as coisas sei que ele me fortalece. Então, essa importância de nós amadurecermos, essa importância de nós passarmos esse nível de maturidade. Quando ele coloca aqui, não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sei tanto estar abatido, quanto também sei ter em abundância, as duas coisas são difíceis, né? As duas coisas podem nos desviar se não estivermos firmes e não formos agradecidos. Tanto no momento da prova, da luta, como no momento da bonança também, há muitas pessoas que se desviam no momento da bonança. 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Né? Então, estejamos com isso contentes. No crescimento e amadurecimento, Jesus disse do perigo de amar as riquezas, do perigo da ganância, né? Do ter insaciável, da sanguessuga e as suas duas filhas, dá. A avareza, o avarento, na verdade, ele quer cada vez ter mais, subir, ser mais rico e mais rico. E isso, muitas vezes, entra a soberba e a soberba precede a queda, é o motivo da queda. A prosperidade, na verdade, ela é um resultado de intimidade com Deus. A prosperidade, ela é, na verdade, a ausência de necessidade. A prosperidade divina é ser suprido em tudo aquilo que você tem de necessidade e não, muitas vezes, ter tesouros da terra que vão te corromper ou embolorar ou muitas vezes aí te afastar dos caminhos do Senhor. Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para ter o pé em duas canoas separadas, né? Servir a Deus e a Mamon, duas canoas distintas, não dá. Não há neutralidade no reino espiritual. Não dá para ficar em cima do muro no reino espiritual. Você tem que decidir de que lado você quer ficar. A palavra de Deus nos adverte muito contra isso. A quem faça do evangelho um meio de vida, um comércio, um benefício para si próprio. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 e 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Nós observamos que Paulo está, na verdade, concluindo o ministério, completando a carreira, mas no final da sua vida, ele não fala de quantos prédios ele construiu, ele não fala de quantas igrejas ele abriu, ele não diz
quantas viagens ele fez, quantos países ele conseguiu conhecer, mas no final da vida, a única coisa que Paulo fala é sobre relacionamentos. A única coisa que Paulo fala é sobre amigos, vínculos, irmãos em Cristo, pessoas, até chegar ao ponto, então, de ele concluir: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé, perseverou até o fim. 1 de Timóteo, capítulo 6, versos 9 a 11. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, a importância de nós vigiarmos na questão das riquezas. O filho maduro, ele é insensível diante de louvor e vanglória própria, ou seja, ele é contra o auto-louvor, a autopromoção, o elogio próprio, né? Ele sabe colocar-se diante de cada situação. O elogio, a glória de algo bem feito, tem que ser dada a Deus, né? Então, a importância de nós entendermos e aprendermos essa maturidade. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 9. 1 de Coríntios 3, 1 a 9. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo ou quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é coisa alguma, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, um plantar, outro regar, tudo isso leva tempo. Tem gente que quer as coisas de imediato, e quem o faz não fez nada demais, né? Por quê? Porque quem dá o crescimento é Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 a 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. A motivação de coração de cada um será manifesta diante de Deus, né? O louvor bom é aquele que vem da parte de Deus e não da parte dos homens. Temos que tomar muito cuidado, porque o fato de ser usado não é sinal de ser aprovado. 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então esse sim, na verdade, pode ser aprovado e pode ser louvado por Deus, né? Tu vistes meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a mim. 2 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 11. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, claro que você não pode ser ignorante acerca da astúcia do inimigo, acerca do ataque do inimigo. Uma das maiores mentiras que o diabo conseguiu disseminar na cabeça de alguns é dizer que ele não existe, né? É dizer que o mundo espiritual maligno não existe. E aí então a pessoa vive na condição
de que o diabo não existe e que não está atuante na terra. Isso é uma tremenda mentira de Satanás e o diabo tem conquistado aí a fortaleza da mente de alguns através dessa tremenda heresia, dessa tremenda mentira. Agora, o filho maduro, a sua intenção é agradecer e agradar a Deus em tudo. Agradecer e agradar a Deus em tudo. Atos 4, 18 e 19. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então você observa aqui Pedro dizendo, não tem como a gente deixar de falar. Só consegue fazer isso aquele que tem convicção, aquele que teve uma experiência, aquele que tem a convicção da palavra de Deus. Nós temos que ter liberdade para andar segundo as convicções da palavra e não segundo os ventos de doutrina. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Segundo Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 27 a 31. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então nós temos que entender que a intenção daquele que é maduro é agradar e agradecer a Deus em todas as coisas, olhando sempre para as coisas que têm valor eterno. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6, Paulo nos diz, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, se formos viver pela lei estamos mortos, mas o Espírito vivifica. E o viver no Espírito é ilimitado. O filho maduro, ele não é arrogante, desaforado, atrevido, grosseiro, orgulhoso. Não, muito pelo contrário. Ele é frágil e limitado, dependente absolutamente do Espírito Santo de Deus, né? Para quê? Para que a excelência e do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, 5 a 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o vaso continua sendo de barro, só que agora dentro dele é um tesouro incalculável, um tesouro de grande valor, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então a glória não é do vaso, mas sim de Deus que está dentro do vaso. O filho maduro, chegou à estatura de varonilidade, ele tem a capacidade de reconhecer que Deus está operando, né? E como reconhecer a confirmação de Deus? Não há necessidade de cair no radical, né? Nós precisamos ter o discernimento do Espírito. Não há necessidade
de sondar o Espírito para coisas simples, mas não também podemos ignorar a direção do Senhor para coisas necessárias. A confirmação de Deus, ela tem que ter a somatização de algumas evidências, né? Como que eu sei se aquilo vem da parte de Deus ou não? Como que eu sei se realmente Deus quer aquilo para a minha vida ou não? Quero terminar essa aula de hoje falando justamente isso, como saber se veio da parte de Deus, como saber se é da parte de Deus ou não. São 7 toques ou 7 luzes que acendem como confirmação de Deus para a nossa vida. A primeira delas, a convicção interior, uma convicção irremovível, uma certeza de que nós estamos dentro da vontade de Deus. Isso é uma primeira luz que se acende, mas não é o suficiente. Porque muitas vezes você não está discernindo entre essa convicção e o desejo do coração do homem, que pode ser enganoso. Então, essa convicção ela precisa estar em, segundo motivo, alinhamento com a palavra de Deus. Ela precisa estar alinhada com a palavra, com a vontade de Deus, e não pode ser o contrário, né? Você querer alinhar a tua vontade alinhar a palavra à tua vontade. Não, a tua vontade é que tem que se alinhar à palavra de Deus. O alinhamento com a palavra de Deus, esse nunca pode ser contraditório aos princípios de Deus. Deus respeita os seus princípios e Deus confirma os seus princípios. Essas confirmações vêm como luz e devem acender na sequência, né? Não é ter uma das 7, mas ter as 7. Outra, Deus pode usar alguém para confirmar isso que está no seu coração. É o que eu chamo do terceiro lugar aqui, a confirmação profética. Tem muitas pessoas que ficam correndo atrás de profecia como primeira confirmação se é de Deus ou não. Isso é um tremendo engano, porque a palavra de Deus fala para nós não buscarmos os sinais, não corrermos atrás dos sinais e profecia. Mas aqueles que creem, os sinais seguirão. Então, não busque isso como prioridade, não busque isso em primeiro lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versos 10 e 11. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Paulo não se surpreendeu, Paulo não se assustou, Paulo não se chateou com essa profecia, porque Deus já tinha falado isso no seu coração. O Espírito Santo de Deus já tinha lhe falado que restava para ele cadeias e prisões, então ele estava pronto, disposto. Vamos voltar para o capítulo 20, verso 22 e 23. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas ele está seguro, tanto é que ele faz a declaração no verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, antes, Deus já havia falado com Paulo e aquela profecia veio apenas para confirmar. A profecia hoje, na dispensação da graça, ela só serve para confirmar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Então, em primeiro lugar, uma convicção interior. Em segundo lugar, o alinhamento com a palavra, ou uma base bíblica, o alinhamento com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a confirmação profética. Em quarto lugar, ouvir homens maduros, ouvir pessoas maduras, ou seja, saber quem que você recebe como conselheiro, ter aí a pessoa certa para poder lhe dar conselho, homens de Deus que realmente não queiram o pior da sua vida ou tenham inveja ou ciúmes. Provérbios capítulo 11, versículo 14, Provérbios 11, 14, diz: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros e conselheiros inspirados, direcionados por Deus. Em quinto lugar,
olhar, observar as evidências da circunstância. Não que você vai ser guiado por evidências, mas isso junto com os outros sinais. Isso junto com uma convicção interior, junto com o alinhamento da palavra de Deus, junto com uma confirmação profética, junto com conselhos maduros, de pessoas maduras, você vai ver as evidências. Se Deus te direcionou para fazer algo, Ele tem que mandar provisão, as portas têm que se abrir, as evidências têm que condizer com aquilo que é a vontade de Deus, o que Deus falou tem que começar a acontecer. Em sexto lugar, e muito importante, a paz interior, a paz interior. A paz interior, na verdade, nós observamos que existe duas direções de paz. A paz de Deus e a paz com Deus, né? Nós podemos receber a paz de Deus e a paz com Deus. Dois tipos de paz. Em primeiro lugar, eu preciso estar em paz com Deus. A paz seja o árbitro em vossos corações, a paz seja o juiz para saber se isso vem da parte de Deus ou não. A paz com Deus, ela vai proporcionar a paz de Deus. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E em sétimo e último lugar, a provisão. Se Deus quer que você faça isso, Ele vai mandar recursos, Ele vai mandar a provisão. Se Deus te deu um projeto, uma direção, uma viagem, Ele vai enviar a provisão. Deus vai suprir, Deus vai suportar, dar suporte, dar sustento naquilo que Ele tem. As portas se abrem e tudo se encaixa e você pode viver o milagre do Senhor. Então, o filho maduro, o ruios, a maturidade, Deus providencia aquilo que ele precisa e ele está seguro e descansa no Senhor. Mateus capítulo 6, verso 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então nós, como filho maduro, temos que descansar no Senhor e lançar sobre Ele toda a ansiedade. O filho maduro é aquele que sabe escolher o alimento certo para comer. Ele tem o discernimento, ele tem alvos e objetivos. Deus tem propósitos, mas Ele tem alvos e objetivos. E Deus coloca projetos, sonhos em nossos corações quando nós estamos alinhados com a sua vontade. E por outro lado, o filho maduro é aquele que é perseverante, é aquele que não desiste, ele é indesistível, ele sabe em quem ele pode confiar e ele está seguro que o nosso Deus é Deus que pode suprir, prover, é o Deus que sustenta aquele a quem ele chama. Que Deus possa te levar à maturidade, que a cada dia você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Que o Senhor possa despertar em você o desejo de crescer e você ser levado a varão perfeito, a varonilidade, no nome de Jesus. Fique conosco, nossa próxima aula estamos concluindo essa nossa matéria. Deus te abençoe, até lá!